Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Esse sermão expositivo foi pregado em 26 de abril de 2020, domingo, durante a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Por isso, a congregação permaneceu com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 2 irmãos estavam presentes, Abimael e Calixto. Lemos o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 44. Foi a leitura que fizemos há poucos instantes. E a partir desse momento, com a graça do Senhor, estarei aqui pronto para expor a palavra do Senhor, trazer algo que vai falar profundamente ao seu coração. Tenho esta absoluta certeza que o Espírito Santo do Senhor vai falar diretamente ao seu coração e você vai confiar mais e mais neste Deus que é todo-poderoso, neste Jeová provedor, neste Deus que está sempre ao nosso lado, sempre que nós o buscamos, sempre que nós o procuramos, sempre que nós com o coração depositamos a nossa inteira confiança nele. O tema dessa mensagem é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Glória a Deus! Conforme eu disse, baseado aqui no texto, a mensagem baseada no texto de Marcos 6, versículos 30 ao 44. Esse texto, esta passagem bíblica, vai nos apresentar um dos maiores milagres realizados pelo Senhor Jesus, que foi um milagre onde a circunstância era adversa. Muita gente para se alimentar, o deserto, estava no deserto, Jesus ministrando a palavra, e ali surge a necessidade ou de despedir um povo, ou então suprir a necessidade do povo. Mas como suprir a necessidade daquele povo naquele vasto deserto e para tanta gente? Então Marcos, aliás, não só Marcos registrou este grande milagre do Senhor Jesus, como também os demais evangelistas, Mateus, Lucas e João, também narram essa passagem bíblica, onde o Senhor Jesus demonstra ali o seu grande poder, usando 5 pães, e 2 pequenos peixes que nas mãos do Senhor foram distribuídas e foram ali multiplicados pelo poder do Senhor, e matou a fome de uma grande multidão. Então veremos que diante das circunstâncias não é momento para nós estarmos desesperados. Na circunstância nós sabemos que o nosso Deus, aquele Deus que operou no deserto e não deixou o povo de Israel perecer no caminho pela fome ou pela sede, foi o Deus que providenciou maná no deserto, foi o Deus que fez com que
rocha vertesse água para saciar a fome do povo. Fez com que maná toda manhã caísse naquele deserto e o povo se alimentasse daquele maná. Mas chega o momento em que o Senhor Jesus está exercendo o seu ministério. E eu quero aqui já adiantar para os nossos queridos irmãos o nosso cardápio espiritual de hoje. Quero assim dizer, cardápio espiritual, onde nós veremos, com base no versículo 30 a 32, um descanso com Jesus. Importante darmos ênfase a esta passagem bíblica. A segunda, a multidão de Jesus, com ênfase no versículo 33, a compaixão de Jesus, versículo 34, as questões dos discípulos de Jesus, né, os questionamentos, a questão que eles trouxeram, versículos 35 a 37, a estratégia de Jesus, com ênfase no versículo 38 e 40, e finalmente o milagre feito por Jesus, versículos 41 ao 44. Apenas dando assim uma pincelada nos tópicos, nos temas que eu chamo de cardápio espiritual, para que você fique atento. Abra sua Bíblia, queridos irmãos, vamos acompanhar a palavra do Senhor. O descanso de Jesus, versículos 30 e 32. Jesus, ele então, praticamente em seu ministério, Jesus não tinha descanso. Jesus era aquele pregador itinerante, e ele andava por aldeias, cidades, lugarejos, estradas, muitas vezes cruzando o mar da Galileia de barco com discípulos, atravessando, indo para a região de Decápolis, região da Pérea, indo ali até passando por Samaria, Judéia, Galileia. Enfim, Jesus, ele era incansável. Mas ele, como ser humano, como pessoa, ele sentiu em algumas circunstâncias, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço porque dormiu. O que nós veremos agora? Nós veremos que os discípulos vão receber uma missão do Senhor, eles vão cumprir esta missão, mas eles voltam cansados, praticamente exauridos desta missão. E falando ainda sobre essa questão do Senhor Jesus, ele praticamente não tinha descanso, é bom que nós leamos o texto Lucano, capítulo 9, versículo 58, quando o Senhor Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, que é ele, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. O que ele estava dizendo? Olha, os pássaros fazem ninhos para descansar, as raposas têm suas tocas para descansar, para dormir, mas eu, o Filho do Homem, Jesus, eu não tenho um lugar fixo, eu não tenho residência fixa, porque eu vim para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai é pregar o Evangelho, é ensinar, é expulsar demônio, é curar as pessoas, é libertar as pessoas da opressão maligna. Então Jesus, nesses 3 anos, foram, podemos dizer, 3 anos bem aproveitados. E olhando para o versículo 30, que é o primeiro versículo do texto que nós lemos, nós veremos que os discípulos vão fazer ali uma reunião com Jesus, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Jesus tinha chamado os seus 12 discípulos, comissionou-os para que eles fossem pregar o Evangelho. Eles vão e retornam trazendo um bom relatório, discípulos animados, felizes com o que Deus tinha feito. Então ele retorna, após Jesus enviar de 2 em 2 para eles saírem evangelizando e expulsando demônios das pessoas. Se você quiser conferir Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15, e Lucas capítulo 9, versículo 16, você verá os discípulos retornando com grande ênfase, demonstrando que o que eles foram fazer obtiveram um grande sucesso. E é o que nós veremos ainda no versículo 30. Os discípulos chegam ali e relatam para Jesus o quê? E contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado.
Senhor, o relatório é esse, nós fizemos isso, nós ensinamos isso. Lucas diz que nessa evangelização que eles saíram para evangelizar, eles percorreram todas as aldeias, não deixaram uma aldeia sem ser evangelizada, evangelizaram todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Você pode conferir, anota a referência, Lucas 9, versículos 1 a 16. Então eles voltaram animados. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós curamos pessoas. Nós evangelizamos todas as aldeias, Senhor. Chegaram ali empolgados. Só que Jesus percebe que os seus discípulos demonstravam estarem cansados. Isso é muito importante, isso nos chama muita atenção, como Jesus ele tem cuidado de nós. Ele vê quando nós estamos trabalhando demais, e diz, para um pouco, não é assim que a minha obra é feita, descansa um pouco. Tem pessoas que, se pudesse, claro, ficaria 24 horas fazendo a obra de Deus, mas não é assim. Nós temos momentos de descanso. O próprio Senhor Jesus descansou, porque se Deus cobrasse de nós trabalharmos 24 horas em sua obra, teria gente que iria achar que a sua salvação iria depender, irmão Calixto, dos esforços da pessoa. Eu trabalhei demais, eu sou incansável. Não, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Jesus percebe que os discípulos voltam com um relatório positivo, mas ele diz assim, está no versículo 31, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte. Então Jesus percebe que os discípulos estão cansados, exauridos da caminhada, da evangelização. Então Jesus os convida assim para, podemos dizer, um retiro, um descanso com os seus discípulos. Tenha também seu momento de descanso, irmão. A vida não é só trabalho. Aproveitando o momento, eu conheci um irmão que ele trabalhava de domingo a domingo, era um obreiro, e ele sempre estava trabalhando, inclusive no dia de domingo, no dia do horário do culto. E eu sempre vi que aquele obreiro não estava presente. Um dia eu me encontrei com ele e falei, irmão, por que o irmão está faltando aos cultos? Ele disse, pastor, porque eu estou trabalhando de domingo a domingo. Eu até na hora falei para ele, um dia desse até me encontrei com ele recentemente, mas naquela ocasião eu falei com ele, irmão, trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. Domingo é o dia do Senhor, esteja na casa do Senhor. Então Jesus convida seus discípulos, e ali nós vemos que Jesus chama seus discípulos e vai apontar um lugar. É onde nós veremos o descanso dos discípulos. Há um lugar deserto, e repousai um pouco. Então Jesus chama seus discípulos, percebe que eles estão cansados, trabalharam na obra do Senhor. Aí Jesus, vamos para um lugar deserto, é o que o texto está nos mostrando. Vocês precisam repousar um pouco, para recobrar ânimo, as energias, estar disposto para fazer a obra, porque, irmão, praticamente ninguém aguentava muito a batida de Jesus. Jesus era incansável praticamente. Claro, ele teve alguns momentos de cansaço, poucos momentos de descanso, mas ele percebeu isso nos discípulos, e ele vem até esse lugar deserto. Vão para um lugar deserto, descansem. Marcos, quando ele escreveu esse texto, ele não revelou onde ficava este deserto, este lugar onde os discípulos repousaram. Mas é importante percebermos que o próprio Jesus foi quem mandou os discípulos descansarem. Ele percebeu isso. Jesus é o líder, digamos assim, é o tipo do líder que ele conhece os seus funcionários, os seus servos, e ele percebe que você está precisando de um descanso, você está precisando de umas férias, porque ele está vendo que se aquela pessoa continuar trabalhando, a pessoa vai ficar exaurida, cansada, e não vai render. Então Jesus tem como ele é um líder perfeito, essa percepção, e os discípulos precisavam estar dispostos, descansar um pouco para depois continuar evangelizando, pregando, ensinando em todos os lugares. Só que
Olhando para o versículo 31, o texto vai nos mostrar que muita gente, muitas pessoas, onde Jesus estava, onde os discípulos estavam, pessoas chegavam ali, afluíam até onde estava Jesus. Praticamente Jesus não tinha descanso. E se eles ficassem naquele lugar onde eles chegaram com o relatório, as pessoas iriam ali, praticamente não iam dar descanso a eles. Então Jesus vê que aquele momento é o momento oportuno para o descanso deles. E aí o texto justifica essa ausência. Por que Jesus mandou os discípulos? O texto diz: porque havia muitos que iam e vinham. Pessoas iam ouvir o sermão de Jesus, estavam acompanhando Jesus, depois voltavam para suas casas, outra multidão vinha. Então era um entra e sai de gente muito grande, um fluxo de pessoas muito grande. Pessoas iam ver Jesus, outros voltavam, caravanas e caravanas para ver Jesus. Isso gente de todas as cidades praticamente, para ver Jesus. Então eles ficavam ali cansados, porque estavam nesse corpo ainda mortal, cansavam-se. Então as pessoas, podemos dizer, não davam o mínimo de sossego a Jesus e a seus discípulos. Isso mostra que Jesus não quer, repito, que seus servos se esgotem trabalhando em sua obra. Precisamos de um pouco de descanso, tá certo? Nós não somos máquinas, nós somos pessoas sujeitas a doenças, né? Enfim, precisamos estar com o corpo muito bem para a obra do Senhor. E ali no versículo 31, nós veremos que a situação era tão grave, as pessoas estavam tão próximas aos discípulos, toda hora ali, aos pés de Jesus, ouvindo os sermões de Jesus. Para onde Jesus ia, as pessoas lhe acompanhavam. Eles não tinham sequer tempo de comer, não tinham tempo para fazer suas refeições. É o que o texto diz, ó, e não tinham tempo para comer. Graças a Deus que nós temos tempo para comer. As irmãs, quando fazem aqui essa festa de ciclo de oração, são organizadas. Vai uma turma lá, come, outras vêm, outra turma vai, são organizadas. Mas na época de Jesus, ele não tinha tempo para comer, nem ele nem os discípulos. Tinha que fugir um pouco e se alimentar. E eles precisavam se alimentar. Então, falando sobre alimento, tenha muito cuidado, irmão. Não coma em excesso, porque comer em excesso é pecado, é glutonaria. As pessoas, infelizmente, quando estão diante de muita comida, sempre digo aos irmãos, quando tem um almoço numa igreja, os irmãos fazem almoço, as festas, tem um almoço, os irmãos sejam moderados, e não enche aquele pratão, aquela montanha, né? Aquela montanha, não faça isso, é falta de educação, encher o prato dessa forma. Coloque ali uma quantidade suficiente, depois, se você comeu, vai lá de novo. Isso me fez lembrar uma irmã, fizemos um café da manhã, em uma determinada igreja onde passamos, e no café da manhã os irmãos traziam tapioca, cuscuz, essas coisas que os irmãos trazem, né? Biscoito, traz ali um leite, outro traz um café, um salgadinho, um bolo, pão, queijo. E uma irmã, quando viu umas tapioca lá, irmãos, né? Encheu o seu prato, botou umas 4 ou 5 tapioca. Aí não tinha tanta tapioca para tanta gente. E eu fiquei olhando para a atitude daquela irmã. E ela parece que é bem sensível, eu acho que ela nem olhou para trás e não viu o tamanho da filha de gente. Resultado, nem todo mundo comeu tapioca, porque a irmã achava que a tapioca era só para ela, né? E ali, então, isso é o quê? Glutonaria. Então seja moderado. Às vezes a pessoa, pastor, eu preciso que a igreja ore por mim. Qual o problema? É que eu estou com a diabetes alta. Aí come muita coisa doce, não é moderado, né? Muito bolo, muito refrigerante. Então seja moderado. Não adianta você comer essas coisas e vir para a igreja pedir oração. Você tem que ser moderado, porque não adianta orar, Jesus lhe curar e você voltar de novo a tomar refrigerante, a comer essas coisas muito doces, e você vai ficar diabético desse jeito. Então muito cuidado na questão da glutonaria. Muito bem, mas voltando ao texto, Jesus então convida os discípulos para este retiro, para poder descansar. E o versículo 32 vai mostrar esse afastamento deles. E foram sós num barco para um lugar deserto. Pegaram o barco, foram para um lugar deserto.
dá para perceber que eles não queriam ser importunados, nem Jesus, nem os discípulos. Pegaram o barco, nem todo mundo tinha um barco para seguir a ele. Mas vocês verão aqui qual foi o que a multidão fez. A multidão, como eu disse, não dava descanso a Jesus. Eles pegam o barco e vão, atravessam certamente o lago, provavelmente o mar da Galileia, o lago de Genezaré, porque as pessoas não davam sossego. Repito, vou reiterar isso aqui várias vezes. As pessoas procuravam Jesus para ouvir os seus sermões e principalmente para verem milagres. Eu quero dizer que se Jesus fizesse milagre todos os dias na igreja, as igrejas nem fechavam as portas. Se todos os dias Jesus curasse cego, aleijado, doenças as mais variadas doenças, a igreja não ficar com as portas fechadas. Toda hora é fluxo de gente, e haja pastor e obreiros aqui para atender o povo. Mas o que vai acontecer? Jesus retira-se, afasta-se da multidão para seus discípulos terem um descanso merecido. Mas o que fará a multidão? Aí eu chamo a multidão de Jesus. Por que eu digo multidão de Jesus? Porque era multidão, era povo, gente que seguia Jesus. Essa multidão não seguia os escribas, essa multidão não seguia os fariseus, essa multidão não ia à carta de palavra dos doutores da lei, dos saduceus, dos herodianos. Não, esta multidão estava ávida para ver Jesus, para contemplar Jesus, para ver o milagre feito por Jesus. Glória a Deus. Está no versículo 33. E nós vemos a atenção da multidão. A multidão percebeu a saída dos discípulos. A multidão percebeu quando Jesus entrou no barco e os seus discípulos, mesmo cansados, eles foram de barco. E o texto diz: a multidão viu-os partir. Você pensa que a multidão vai largar Jesus? A multidão não largava o olho de Jesus. Estavam lá. Parece que eles montavam até, podemos dizer assim, sentinela. Olha aí, fica tu agora olhando onde é que está Jesus. Vou descansar aqui um pouco. Parece que eles estão vendo assim: não deixe Jesus se afastar não. Olha, se Jesus sair, me acorde, me levante, eu quero ir para onde está Jesus. Então ficava, não tinha como Jesus sair dali sem a multidão perceber. E a multidão reconhece que entre aqueles personagens que estão naquele bar, ou que estão naquele bar, aquelas pessoas ali, o versículo 33 vai declarar: e muitos o conheceram. Então a multidão reconheceu. Aqui, este artigo definido é Jesus. E muitos o conheceram. Então a multidão reconhece que Jesus está junto. A multidão percebe que Jesus estava com os discípulos. A multidão sabe quando Jesus está no culto. A multidão sabe quando Jesus está batizando com o Espírito Santo. A multidão sabe quando Jesus está falando. A multidão sabe quando Jesus está salvando. A multidão sabe quando Jesus está curando. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que faz a multidão? Jesus no barco com seus discípulos. O que é que a multidão faz? A multidão correu pela margem, acompanhando o itinerário, não na água, mas pela orla daquele lago, até chegar do outro lado. Eu chamo a carreira da multidão. A multidão correu, assim como Zaqueu correu para ver Jesus de perto. Aquela multidão correu, o texto diz: e correram para lá a pé de todas as cidades. Parece que alguém saiu gritando: Jesus vai ali naquele bar. É o quê? Jesus está lá. Aproveita a ocasião, a oportunidade, que ele vai chegar do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. E correram para lá a pé de todas as cidades. Fisicamente parece que a saúde do povo estava boa, né? O povo pôde correr.
Veio gente de várias partes para ver Jesus. E quando a gente chega no versículo 33 ainda, é o versículo que nós estamos, nós vemos a pressa da multidão. Parece uma carreira tão alucinada, uma disparada mesmo, que a multidão chegou primeiro do que Jesus e os discípulos. Notaram isso? E ali chegaram primeiro do que eles. A multidão estava boa para correr, correu, acompanhando a orla do lago, chegaram lá naquele lugar primeiro do que Jesus. Certamente foi porque os discípulos estavam cansados, e para remar cansado não é bom não, irmão. Eu já remei muito, já passei a noite remando com meus colegas quando eu estava servindo o exército lá na área de Furnas, de madrugada remando. Você rema tanto que às vezes você cansa. Agora os discípulos estão, olha, Jesus quer dar um descanso para os discípulos, vão remar. Por isso que foi aquela remada devagarinho, cansado, né? Remando e ao mesmo tempo descansando. Aí atrasou, aí o povo chegou primeiro. Quando Jesus desce, o povo já está lá, irmão, Calixto, esperando Jesus. E ali chegaram primeiro do que eles. Então demonstra que certamente os discípulos estavam muito esgotados fisicamente. O que queria a multidão? A multidão, aquela multidão que correu, queria aproximar-se dele. Aleluia. Amigo, aproxime-se de Jesus. Irmão em Cristo, aproxime-se de Jesus. Não ame o mundo nem o que no mundo há, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a situação do mundo hoje. O mundo está praticamente parado. Ninguém joga futebol, ninguém dança forró. Vem aí o mês de junho, as pessoas pensam em dançar quadrilha, não sabem nem se vai até lá, coronavírus, pode ser até que prolongue. Eu espero que termine esse mal, não por causa das festas. Muita gente indo aí para lugares que não coniventes com a vontade de Deus, e agora estão parados. E o vírus tirando a vida de muita gente. Aproxime-se de Jesus enquanto é tempo. Enquanto a trombeta de Jeová não tocar, é tempo de você se reconciliar com Deus. Tem gente que acha que ser crente é só, não, eu vou ser crente para ter um caráter melhor, uma vida mais ética. Ninguém deve aceitar Jesus por isso. Não, eu vou aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Isso não é justificativa. Você deve aceitar Jesus porque Ele é a única solução para você. Não existe outro plano que não seja este, porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não existe outro plano. Ou você se reconcilia com Deus agora, ou então nunca mais. Enquanto você tem vida, é tempo para você aproximar-se de Jesus, assim como aquela multidão aproximou-se. Mas você deve ir a Cristo, porque além dele ser a única solução para a sua alma, e um dia você vai morrer e vai estar perante o tribunal de Deus, de Cristo, tribunal de Deus, no juízo do grande trono branco, o que você dirá? Que não teve oportunidade? Que você nunca ouviu o Evangelho? Que você nunca ouviu alguém pregar e testificar dizendo que Cristo é a única solução? O que você vai dizer? E outro motivo para você ser crente em Cristo é que, além de ser a única solução para a sua alma, você vai se reconciliar com Deus. Porque quando o homem pecou, o homem perdeu essa paz, o homem perdeu essa harmonia, este relacionamento com Deus. E agora em Cristo, este relacionamento perdido será reatado. Então esse é o principal motivo para você ser crente. Porque se você não aceitar Jesus enquanto você tem vida, depois da morte, em Hebreus 9:27, depois da morte, segue-se o juízo. Não há mais escapatória. E aí não adianta a missa de 7º dia, não vai adiantar a missa de 30º dia, não vai adiantar purgatório, não, de forma alguma. Ou você aceita Cristo enquanto você tem vida, ou então você vai perecer no inferno. E o conselho que eu lhe dou é esta mesma atitude que aquela multidão. E aproximaram-se dele. Toda pessoa boa, toda pessoa que é boa, as pessoas querem aproximar-se dela.
Se você é uma pessoa boa, as pessoas querem chegar perto de você. Se você é um mau caráter, se você é um mau caráter, uma pessoa desonesta, as pessoas querem estar longe de você. Querem estar longe. Por que as pessoas queriam estar próximas a Jesus? Porque Jesus trazia paz, Jesus trazia esperança para a vida. Os sermões de Jesus alimentavam a alma dos homens e das mulheres, das crianças. As crianças gostavam de estar com Jesus, porque a presença de Jesus era uma presença que trazia a presença de Deus. Portanto, toda pessoa boa, as pessoas querem se aproximar dela. E toda pessoa ruim, mau caráter, desonesta, as pessoas querem manter distância. Aliás, quem é ruim para o povo não se aproxima do povo. Quem é ruim para o povo não anda no meio do povo, porque se andar no meio do povo vai levar vaia. O povo vão dizer coisas que não convém dizer aqui, não é? Então, mas quem é gente boa, pessoa boa, atrai. Então as pessoas eram atraídas pela presença de Jesus, não só pelos milagres, também pelos milagres, mas também pelas palavras de graça que saíram da sua boca. Certa feita mandaram os guardas do templo prenderem Jesus, e quando aqueles soldados chegaram lá com a incumbência de levar Jesus preso, aqueles homens ficam parados, fixos, em pé, ouvindo o que saía dos lábios, da boca de Jesus. Aqueles homens que saíram para prender ficaram presos pelas palavras de graça de Cristo, e eles não tiveram coragem, eles não tiveram a ousadia de algemar Jesus, de prender Jesus, de acorrentar Jesus, porque eles ficaram presos pelo seu sermão, pela sua graça, pela sua presença divina. E eles retornam, e eles são cobrados porque não prenderam Jesus. E eles disseram: olha, nunca ouvimos um homem falar como aquele homem. Como é que nós vamos prender um homem desse? Ele não é cachaceiro, ele não estava dizendo palavrões, não, ele estava falando de Deus, ele estava trazendo esperança, ele falou meu coração, bendito seja Deus. E isso desmontou aqueles guardas que foram prender Jesus. Mas voltando aqui para o texto, e aí a multidão aproxima-se dele, e nós veremos agora a terceira parte dessa mensagem, a compaixão de Jesus, com base no versículo 34. Olhando para o versículo 34, nós vemos a disposição de Jesus. Jesus, ele tinha mandado os seus discípulos ir para um lugar à parte. Descansem, meus discípulos. Mas Jesus, ele não descansou, porque Jesus, ele veio para tratar das ovelhas perdidas de Israel. Vemos a disposição de Jesus. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Não sei quantos minutos ele ficou com os discípulos, mas ao perceber que a multidão estava chegando até a presença dele, Jesus saiu. Jesus saindo viu uma grande multidão. Nunca foi do feitio de Jesus abandonar o povo. Jesus nunca abandona os seus. Jesus nunca abandona uma pessoa que o procura com sinceridade do coração. Será que hoje é o dia de você aproximar-se do Senhor Jesus? Jesus sempre ele se mostra ser pessoa solidária, ter compaixão pelas causas do povo. E o versículo 34 ainda continua. E aí nós veremos o sentimento de Jesus. Jesus olha para o povo e algo no seu coração o comove. O texto diz: e teve compaixão deles. Eu já ensinei aqui aos nossos irmãos, e não paro de ensinar, o que é compaixão. Compaixão é amor em prática. Compaixão é se colocar no lugar de outrem, é se colocar no lugar da outra pessoa. E se fosse eu, foi isso que Jesus sentiu, teve compaixão delas. Por que Jesus teve compaixão? Porque Jesus viu o estado daquela multidão, como aquela multidão estava. Porque eram como ovelhas que não têm pastor.
O grande pastor Deus levantou Abraão, que levantou Isaac, que levantou Jacó, que levantou as 12 tribos, que trouxe Judá, que trouxe Davi e tantos reis. Era sempre Deus, e que trouxe profetas. Enfim, o cuidar de Deus para cuidar do seu povo. Deu leis a esse povo, deu mandamentos ao povo, deu estatutos ao povo, orientou o povo estava mais do que orientado, mas desviaram-se do Senhor. Por isso agora estavam perdidos, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela está sujeita a ser morta pelo lobo. Uma ovelha sem pastor está sujeita a morrer de fome e de sede. E espiritualmente falando é a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas estão aí, quantas e quantas, talvez o seu vizinho, irmão, amigo, está como ovelha sem pastor, entrou já em várias religiões, foi espírita, kardecista, macumbeiro, já entrou em igreja, Assembleia de Deus, foi católico, já foi mormon e até agora não se encontrou, está perdido. Sabe por quê? Porque essas pessoas procuraram tudo, menos Jesus. Porque quem procura Jesus acha. Quem bater, ele diz: quem bater, abre-se-vos-á. Quem procurar Jesus, Deus está pronto para atender e ouvir o clamor. Eis que meu ouvido não está gravado, que não possa ouvir, nem minha mão encolhida, que não possa receber, segurar na mão de um pecador que o procura em sinceridade de coração. Então o sentimento de Jesus teve compaixão. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. O povo estava cansado do que, pastor? Da hipocrisia dos escribas e dos fariseus. O povo estava cansado da exploração dos sacerdotes lá no templo. O povo estava cansado do discurso sem prática dos rabinos. O povo estava cansado do excesso de ortodoxia e pouca ortoplaxia. O que é isso, pastor? Ortodoxia é ensino e ortoplaxia é prática. Muita ortodoxia, muitas leis, muitos mandamentos, mas os próprios rabinos, os próprios escribas, os próprios judeus, os homens que estudavam a lei, não praticavam. Então o povo, não quer ir para aquela igreja ali, ou daquele pastor hipócrita. Ele ensina a não roubar e rouba. Ele ensina a não adulterar e adultera. Ele ensina a não mentir e ele mente. Eu não vou para aquela igreja. Era assim que o povo estava. Era assim que o povo estava, o povo de Israel. E qual foi a missão de Jesus? Está aqui no versículo 34. Aí Jesus, cheio de compaixão, vendo aquele povo perdido, como ovelha sem pastor, aí Jesus disse: eu vou ensinar o povo. Vocês querem ensino? Eu estou pronto a ensinar vocês. O texto diz: e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então Jesus percebeu que a maior carência daquele povo não era alimento ali. A maior carência do povo é ensino. O que tem destruído muitos ministérios, muitas igrejas, muitos crentes, muita alma de crente, é a falta de ensino. Eu espero que depois deste episódio do coronavírus, a igreja volte mais a valorizar o ensino. Que façamos menos festas, aniversário, tudo bem, os irmãos fazem, amém, mas isso não é o principal, irmão. O principal é o ensino da palavra de Deus. É o ensino. Sem ensino, o povo começa a dar ouvido às heresias, a coisas que os apóstolos não ensinaram. Tantas e tantas igrejas agora, os crentes sendo enganados em muitas denominações, principalmente as neopentecostais, com algumas práticas, alguns ensinos que não passam nem longe nem perto. Aliás, passa longe dos ensinos de Pedro, de Paulo, de João. Por que o povo está acreditando nessas coisas? Porque as pessoas não são ensinadas. Faça seu pedido de oração. Vamos levar para a fogueira santa de Israel. Aí a pessoa vai, manda o pedido, deposita o dinheiro. Aí lá vão os grandes homens de Deus,
os apóstolos, os pastores subir o Sinai, fogueira de Israel, vamos lá. Não existe isso na Bíblia. Será que a minha oração, a oração que eu faço, a oração que você faz, meu irmão, não pode chegar ao trono da glória, da graça agora não? Eu tenho que ir primeiro para Israel, para os homens orarem, fazer uma fogueira santa, queimar aquilo ali, e ir essa oração subindo, essa fumaça? Que conversa é essa? Eu preciso pisar em sal, eu preciso botar minha mão lá no sal. Onde é que Paulo ensinou isso? Onde é que Pedro ensinou isso? Corrente dos 318, onde a Bíblia ensina isso? Sabe por quê? O povo acredita? Porque o líder está ensinando e o povo não está conferindo, como fazia os crentes de Bereia. Paulo pregava e eles verificavam. Peraí, Paulo, o senhor disse o quê? Expiação, Jesus morreu mesmo, tá, ele era o cordeiro, tem que morrer. Peraí, deixa eu olhar aqui, Isaías 53, realmente Jesus tem que morrer. E conferiam tudo. Acabou-se em muitos lugares essa prática dos crentes conferirem na Bíblia. Aqui eu ensino e dou um versículo, dou o texto para que você confira. Voltamos para o texto. Qual foi a missão de Jesus? Então Jesus está ali e ele começa a ensinar muitas coisas. Hoje os crentes querem pouco ensino, mas olhe para, fazendo aqui uma comparação, olha o ensino no Brasil hoje, pouca coisa é ensinada. Por isso que o ensino no nível do Brasil está lá embaixo, devido aos governos anteriores se preocuparem mais em ensinar a erotização das crianças na escola, distribuindo cartilhas erotizando as crianças. Satanás entrando no ensino, como entra em muitas faculdades, onde muitos estão ali, vão para lá para fumar maconha, para se drogar, se prostituir, e o conhecimento zero, não aprende nada. É isso que Satanás quer, mas Jesus quer que seu povo seja instruído. Jesus tem muito ensino, a Bíblia diz aqui, e ensinava-lhe muitas coisas. Deus tem muita coisa para nós aprendermos, Deus tem muita coisa para nós ensinarmos. Não podemos ensinar pouca coisa, não, temos que ensinar muita coisa. Não podemos ficar só naquele caldinho, aquele pirãozinho para doente. Tem que ter tutano aqui, tem que ter tutano da glória e da graça de Deus para ensinar os crentes. E Jesus tinha muita coisa, e começou a ensinar muitas coisas, porque ele percebeu que a multidão estava carente de ensino. E lá em Nazaré, pode conferir Lucas 4,18, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Eu estou ensinando aos pobres, Jesus está ensinando porque o Espírito do Senhor estava nele, sobre ele, ungiu ele para evangelizar os ricos? Não, para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados do coração, pessoas quebrantadas, pessoas decepcionadas com a religião judaica, pessoas decepcionadas com a ortodoxia, com a ortoplaxia, ensino e prática, decepcionadas, porque muita cobrança e pouca prática. Por isso que o discurso de Jesus, os sermões de Jesus, Jesus pregava com autoridade. Por quê? Porque ele praticava o que ensinava. Mas vamos agora para o quarto tópico desse ensino, as questões dos discípulos de Jesus. Os discípulos então estão descansando. Jesus olha para a multidão, sente compaixão e resolve ensinar. Quando Jesus está ensinando, aí vamos agora aqui, o discípulo chega com a questão da hora. Gente preocupada com a hora. Tem crente que vem para o culto já olhando para o relógio. Ele mal entra, já está olhando se já está perto de tocar a hora dele sair, do pastor impetar a bênção apostólica. Essa pessoa não vem para cultuar a Deus. Não se preocupe com o horário não, irmão. Não olhe para o relógio não. Os discípulos estavam olhando ali, preocupados com a hora. Olha a questão, olha o versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, das duas uma, ou houve uma demora na travessia, os discípulos cansados remando, demoraram a chegar,
o descanso dele prolongou muito, ou então foi Jesus que adiantou demais o sermão, demorou-se no sermão. Quando eles alegam essa questão do horário, e como o dia fosse já muito adiantado. E aí vem a questão do lugar, ainda no versículo 35, os seus discípulos, vendo que a hora já estava adiantada, Jesus está ministrando e a hora é adiantada, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto. Jesus não sabia disso, não é? E o dia já está muito adiantado. Olha, se dependesse de Jesus, Jesus ia prolongar o sermão até altas horas. A gente não vê aqui, irmão Calixto, a multidão reclamando do horário, a multidão, Jesus ensinando e o povo se abeberando. Diz mais, Deus, usa mais ele, Senhor. Oh, que palavra maravilhosa, aleluia. Fazia tempo que eu não ouvi uma palavra dessa falar no meu coração. Fala mais, Senhor, ministra mais, Senhor, me corrige mais, Senhor. Oh, que maravilha, glória a Deus, aleluia. O povo estava feliz ouvindo Jesus pregar, e o discípulo preocupado com o horário. Aleluia. Se dependesse de Jesus e da multidão, aquele sermão continuaria até a entrada da noite. O povo não estava preocupado com o horário. Foram os discípulos que vieram com esse alerta ao Senhor Jesus. Parece que hoje os obreiros são as pessoas que mais se preocupam. Quando eu estou dizendo obreiro, não estou nominando ninguém, mas parece que começa do púlpito a preocupação com o término do culto. E não deve ser assim. Devemos permanecer na igreja até a hora da bênção apostólica, e quando os irmãos saírem, pelo menos cumprimente alguns irmãos. Não nos preocupemos com o horário, porque às vezes na última palavra do pregador, do ensino, Deus está falando ao coração de alguém. Mas além do horário, da questão do horário, os discípulos preocuparam-se com a questão da falta da comida. Está no versículo 36. Eles percebem, já é muito tarde, esse sermão vai prolongar muito. Senhor, está no versículo 36, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Dispersa eles, Senhor, para que eles vão, à medida que vão passando, passem nas padarias aí e vão comprar pão. Deixa que eles gastem o dinheiro deles, porque aqui não tem nada. Então, a falta de empatia dos discípulos para com a multidão, faltou isso, faltou compaixão. Cadê a compaixão deles? Estavam preocupados com o horário. E agora vem algo grave, está no versículo 37. Se você olhar, meu irmão, na sua Bíblia agora, olhe para o versículo 37. O que é que eu descubro aqui? A questão da mesquinhez dos discípulos. Mesquinhos. Jesus tinha um tesoureiro, não tinha? Tinha. Como era o nome dele? Judas Iscariotes. Era o tesoureiro. E tinha pessoas que davam oferta, mulheres davam oferta, homens, pessoas davam oferta. E Jesus sabia que eles tinham alguma coisa lá. Já que os discípulos mandaram o povo ir, Jesus disse: peça a multidão para que eles se virem, compre aí pão. Olha o que Jesus diz. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe voz de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer. Senhor, o senhor quer que o senhor gaste o nosso dinheiro, o dinheiro do seu ministério, para dar esse povo? Mesquinhez. Mas Jesus deu essa incumbência aos discípulos, demonstraram ser mesquinhos. O problema não era a falta do dinheiro, o problema era a falta de disposição do discípulo. Indisposição do discípulo em comprar pão e servir aquela quantidade de gente enorme. Era muita gente, irmão. Daqui a pouco vamos dizer que é quantidade.
Você pensa que é só 5.000, é? E agora, nós vamos para o quinto ponto da mensagem. A estratégia de Jesus. Jesus, ele é estratégico, metódico, organizado. Olha, com bagunça ninguém resolve nada. Temos que sentar, temos que ser estratégicos. Jesus era estratégico e ainda é, porque ele está vivo. Para isso a gente precisa olhar o versículo 38 e o 40, que eu chamo de a pergunta dele. O versículo 38, na parte A pergunta de Jesus. Olha a pergunta de Jesus quando os discípulos faz esse queixume a Jesus: Senhor, 200 dinheiro para nós darmos a esse povo. Versículo 38, parte A. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. Esse versículo, ele é muito interessante, irmão, amigo, irmãos que estão aqui presentes, irmão Abimael, irmão Calixto. É que Jesus ali demonstra a sua humanidade. Ele não quis usar seu poder para dizer: olha, aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Jesus disse assim: quantos pães tendes? E de ver. O que é possível o homem fazer, Deus não faz. Sempre eu digo, Jesus só vai agir, Deus só vai agir no caso da saúde, quando o médico lhe desenganar. Quem tem a última palavra é Deus, é Jesus. Em qualquer circunstância que você está passando e as pessoas, você não vai vencer, você já fiz de tudo, me esforcei, não consigo mais, eu vou entregar os pontos. Aí você tem o último cartucho, que é esperar no Senhor com paciência. Aleluia! Esperei com o Senhor, ao Senhor com paciência, no Senhor com paciência, e Ele atendeu o meu clamor, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. Então, quando as coisas começarem, não vai dar mais certo, você ainda tem a esperança em Cristo, em Jesus, e Ele vai lhe atender se você crer, e se for da vontade dEle, claro. Quantos pães tendes? O discípulo disse: Senhor, Tu és Deus, Tu não sabes? Mas ele: não, você não sabe contar? Vá lá. Então ele não usou seu poder para saber a quantidade exata de pães e de peixes que tinham. E a resposta, os discípulos vão, alguém lá diz quantos peixes tem, e eles trazem a resposta dada a ele. Versículo 38. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de João diz que um rapaz tinha 5 pães de cevada. Está vendo, irmão? Um rapaz prudente levou um lanche reforçado, né? Ou ele gostava de... ele era prevenido, né? Não sei se ele era daqueles que... vendedor ambulante, que se alguém precisar de pão, eu tenho aqui. O problema é que o povo parece que não tinha dinheiro. E fiado eu acho que ele não vendia. Mas voltando para o texto aqui: 5 pães e 2 peixes. Então João, isso está em João capítulo 6, versículo 9, eu anotei aqui a referência para você conferir. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Marcos resiste a peixe, e João foi mais detalhista: 2 peixinhos, peixe pequeno. Olhando assim para essa quantidade, dependendo do tamanho do bucho do freguês da pessoa, talvez só desse para uma pessoa e no máximo 2 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Mas o que Jesus vai fazer? Ele já obteve a resposta. É a calma de Jesus. Mas só isso? Só 5 pães e 2 peixes? Jesus não disse nada disso. Ele ouviu: Senhor, 5 pães, 2 peixes. Jesus tranquilo, sereno. A calma de Jesus. Olha o versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. Jesus então manda os discípulos: faça o seguinte,
mande todas as pessoas se assentarem no chão. As pessoas se assentaram. Então, isso é muito importante, porque na hora da fome, as pessoas começam a murmurar, as pessoas começam a duvidar, as pessoas começam a ser mal educadas, jogam a educação na lata do lixo, porque na hora da fome, é a criança chorando, é a mulher chorando, é a grávida, quem sabe tem mulheres grávidas ali precisando comer, né? Então, muita calma nessa hora. Então Jesus, ele é muito estrategista, ele manda o povo se assentar para ter calma. Quando manda o povo se assentar, olha, deve vir alguma coisa aí para a gente, vai ter almoço, vai ter lanche, Jesus já mandou assentar, não tem mesa, mas ele vai fazer alguma coisa, glória a Deus. E aí, nós vemos uma tomada de um dispositivo, no versículo 40, e assentaram-se repartidas de 100 em 100 e de 50 em 50. Ali tinha uma turma de 100, outra turma de 50, irmãos, tanta gente ali, na grama, na relva, sentada, todas as pessoas sentadas. E agora? E assentaram-se repartidas de 100 em 100, de 50 em 50. Então é feita ali uma rápida contagem, uma organização. Por que Jesus fez isso? Para facilitar a distribuição. Porque o povo em pé é mais difícil, né? Mas o povo sentado é mais fácil distribuir o alimento. Mas 5 pães e 2 peixes iria dar certo. Mas se só havia 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí vem o sexto e último ponto da mensagem de hoje: o milagre feito por Jesus. Prepara para dar glória aí a este Deus. Aleluia. Diante das circunstâncias, lugar deserto, povo com fome, a multidão era grande, discípulos preocupados com o horário, e Jesus serenamente, tranquilamente, sentem-se, sentaram. E agora vem. E ali, olhando para o versículo 41 e 44, nós veremos que os alimentos vêm para as mãos dele. Está no versículo 41. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, não sei se no cesto, certamente, 5 pães numa mão e 2 peixinhos na outra mão, porque tudo nas mãos de Jesus prospera, tudo nas mãos de Jesus dá certo, tudo nas mãos de Jesus está mais do que feito o milagre, porque passaram nas mãos dele. Ele segura firmemente aqueles 5 pães, e na outra mão os 2 peixinhos. E agora ele olha e contempla o céu. Aleluia. É porque é do céu que vem a resposta, é do céu que vem a esperança, é do céu que vem o nosso refrigério, é do céu que está o nosso Deus, é do céu que desce as promessas, é do céu que desce o alimento para a nossa alma. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A contemplação dele, o texto diz, levantou os olhos ao céu. Este ato de Jesus levantar as mãos aos céus e os olhos ao céu, este ato demonstra o reconhecimento da provisão divina. Ele olhou para o céu porque sabia que Deus faria um milagre. Ele olhou porque reconheceu que toda provisão vem do Senhor. E naquele instante, olhando para o céu, segurando os 5 pães de cevada, segurando os 2 peixinhos, a Bíblia diz, abençoou. Está no versículo 41. Primeiro vem o reconhecimento da provisão de Deus, depois vem a bênção. O que Jesus abençoa está abençoado. Ele naquele ato apresentou a Deus aquela causa: Senhor, eu sei que tu darás resposta certa. E naquele momento, Jesus, após ter abençoado, ele vai partir aqueles pães. Ele começa a partir dos pães. Olhe para o versículo 41, meu amado irmão.
a partilha dele e partiu os pães. Certamente todos eles ali, partindo os pães, colocando ali no cesto. Nesse momento, o milagre ainda não tinha acontecido. Ele apenas partiu os 5 pães. O milagre não tinha acontecido ainda. Calma aí. Ele partiu os 5 pães. Ainda eram os 5 pães partidos. Não sei se ele partiu cada peixe em 2 pedaços, certamente. Então ele partiu o primeiro pão, os pães. E agora é a vez dele partir os peixes. Ele já tinha abençoado? Ele já tinha apresentado a Deus? Agora ele começa a partir os peixes. Aí eu chamo os peixes nas mãos dele. Olha o versículo 41 na parte F. E partiu os 2 peixes por todos. Ainda eram os 2 peixinhos partidos, mas ao chegarem diante da multidão, os cestos, os pedaços foram multiplicados. Quando Jesus parte, ainda eram aqueles peixes, mas quando estava no cesto e apresentaram diante da multidão, as pessoas iam tirando, e tiravam um pedaço de peixe, e tirava um pão, e outro tirava também, e aqueles peixes não se acabavam. O que está acontecendo? O que está, alguém explica, é que Jesus abençoou, e não vai faltar pão para ninguém. Pode comer, meu filho, pode comer, minha filha, pode comer, ancião, pode comer, obreiro, pode comer, adolescente, não vai faltar pão para ninguém, porque Jesus abençoou. Aleluia, Rabanás. Aleluia. Os peixes na mão deles. Glória a Deus. E o resultado está no versículo 42, a fartura deles. E todos comeram e ficaram fartos. Todos se fartaram. Matou a fome de todos ali. 5 pães e 2 peixes. Partiu, deu aos discípulos, nos cestos, e o povo tirava. Não se acaba. Pode fazer fila. Pode fazer fila. E o povo tirava, né? Pode pegar um pedacinho? Pode, fica à vontade, meu filho, pode pegar, não vai faltar não. E eu comia, outro comia, e não se acaba esses peixes de pão, porque na mão de Jesus estava mais do que abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. E todos comeram e ficaram fartos. E aí o milagre é tão grande, irmão Abimael. Quando a gente olha para o versículo 43, a sobra deles, o povo comeu. Eu acho que os discípulos disseram: alguém quer mais? Querem mais não, já comemos peixe demais. Foi o melhor peixe que eu já comi na minha vida. Foi o melhor pão que eu já comi na minha vida, foi esse. Não quero mais não, já comi demais. Não deixa eu pecar não, sendo glutão. Já comi demais. E a Bíblia vai dizer: e levantaram-se 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe, porque houve fartura do milagre. 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Quando Jesus transformou, abrindo aqui um parênteses, irmão, a gente vê nos filmes as pessoas entregando peixe, né? Entregando peixe, pega um peixe, pega o pão, mas era só pedaço de peixe, entendeu? Ele não partiu. Então aqueles peixes partidos foram transformados em mais peixe partido. É tanto que sobra 12 cestos em pedaços. Então todo mundo comeu suficientemente bem ali. Bem. Mas olhe para o texto. Aí você pode dizer: mas pastor, mas foram as 100 pessoas que comeram ali, umas 200? O texto diz: os que comeram deles. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Deveria haver ali, irmãos, entre 15 a 20 mil pessoas, irmão Calixto. Porque mulher come e criança come também. Só contaram os homens. A irmã está dizendo que come 10. Misericórdia. Só se for 10 gingas. Irmão, glória a Deus. Então havia ali cerca de 15 a 20 mil pessoas, ou mais. Ora, se naquela época não tinha controle de natalidade, tinha mulher que tinha
10, 12, 8, 5 filhos, né? E me imagina, eu estou fazendo aqui, eu estou botando aqui uma pequena quantidade, mas certamente era muito mais gente, de 15 a 20 mil pessoas. Certamente, por quê? Porque mulheres e crianças também acompanhavam Jesus. Mas só foram contados os homens e as mulheres. Os homens e as mulheres e as crianças não foram contados. O que eu quis dizer com tudo isso, amigo? Você ouviu o que o Senhor Jesus é capaz de fazer. Não há impossibilidades para o nosso Deus. Não há limite para Deus operar. Ele está além disso tudo. Todas as circunstâncias que Jesus viveu com seus discípulos, com o povo, Ele deu sobejas demonstrações do seu grande poder, andando sobre as águas, ressuscitando mortos, curando aleijados, enfim, tantas coisas, transformando pães em peixes. Mas eu quero lhe dizer que Jesus não está preocupado apenas com o seu bem-estar físico, com o seu alimento, com a sua cesta básica, com a sua despensa. Ele está preocupado com a sua alma. Ele é o verdadeiro pão. Ele disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E Jesus é o verdadeiro pão. Quando a gente não tem Cristo, o homem e a mulher que não tem Cristo, qualquer coisa ele acha que preenche o vazio que ele tem. Aí procura as drogas, a bebedice, os jogos, o sexo. Tudo isso ele acha que vai preencher, mas ele continua com a alma vazia, porque o verdadeiro pão só Cristo tem para nos dar. Então preocupe-se com a sua vida espiritual. Jesus, somente Ele é o aliviar a sua fome. Ora, se Ele com 5 pães e 2 peixes alimentou esta grande multidão, imagine o que Ele poderá fazer e fará na sua alma de forma individual. Porque a salvação ela é individual, cada pessoa tem que tratar da sua alma, e Jesus quer cuidar da sua alma. Se eu fosse você, não esperaria este coronavírus cessar. Não, eu aceitaria Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, para ter paz, principalmente paz com Deus e com os irmãos também. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar este culto agradecendo ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, aqui, Pai Santo e amado, ensinamos a Tua palavra, ministrando, Senhor, acerca deste assunto há 2000 anos atrás, este grande milagre, nesta circunstância, Senhor, adversa, deserto, muita gente, Senhor, para alimentar-se, e o Teu Filho amado, Jesus Cristo, orou ao Pai, levantou seus olhos ao céu, sabendo que a resposta Tu darias, e deste realmente, Senhor. E aquele milagre foi um estupendo milagre, Pai. Aqueles homens e aquelas mulheres alimentaram-se, Senhor, se fartaram, e houve sobra. Que o Teu Espírito Santo possa ter falado a muitos corações, e que tenha aumentado a fome por Tua palavra nos corações de Teus filhos e das Tuas filhas. Traga de volta, Senhor, o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa que está desviada, e do homem que ainda não encontrou-se com a mulher também, que não encontrou-se contigo, Senhor. Que eles possam entrar por esta porta, a porta da graça, e confessem Jesus como único e suficiente Salvador. Amém. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças Te dou pelas muitas bênçãos. Amém.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma